Olá pessoal, meu nome é Delaine, eu sou estudante do curso de História na UFVJM e o meu objetivo aqui através desse vídeo é estar realizando uma prática de ensino, um trabalho midiático proposto pela disciplina de História Moderna que é ministrada pela professora Luciana. Vocês aí, meus amigos, meus familiares, meus conhecidos, devem estar pensando, nossa, como Delaine está chique, Delaine está aprendendo coisas modernas, coisas atuais, Mas é claro, a história em si traz essa relação, tem-se essa relação entre o presente e o passado, e entre o passado e o presente. E também a própria palavra moderna, a palavra modernidade, traz em si mesma esse sentido ambíguo, essa ambiguidade, um sentido duplo, tanto para as coisas que são atuais, da atualidade, quanto para lembrando lá daqueles períodos históricos que nós estudamos, que mesmo já sendo contestados, porque é algo datado e a história é vista como um processo, mas ainda utilizando, nós temos os períodos históricos. Lembrando, nós temos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, a disciplina de História Moderna vai tratar exatamente deste período histórico que está entre a Idade Média e entre a Idade Contemporânea, que é a Idade Moderna, também conhecida como a Era das Grandes Transformações, porque exatamente, verdadeiramente houve muitas transformações durante esta época, chamada de Era das Grandes Transformações. Existem alguns temas muito tradicionais, temas recorrentes, que são tratados nessa chamada História Moderna. Como, por exemplo, quando nós falamos em Renascimento, lembrando lá daqueles grandes artistas, o Leonardo da Vinci com a Mona Lisa, o Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina, o Rafael e tantos outros artistas. Quando nós falamos também em Estado moderno, o Estado absolutista, o antigo regime, o mercantilismo. Quando falamos também nas grandes revoluções inglesas, lembrando lá da Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Lembrando também lá da época das grandes navegações, dos descobrimentos, que as pessoas estavam ali navegando em mares desconhecidos. E também as grandes reformas religiosas do século XVI, que abarcam tanto a reforma protestante, iniciada lá na Alemanha com Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, em 1517, bem como a Contra-Reforma da Igreja Católica. E é exatamente sobre este tema da reforma religiosa que eu irei abordar, mais especificamente sobre a Contra-Reforma. É interessante nós situarmos, falarmos aqui um pouquinho aquilo que o Leandro Carnal, um historiador da atualidade brasileiro, ele vai nos dizer, um texto que é intitulado como História Moderna e a Sala de Aula. Ele vai falar o seguinte, de que em uma aula sobre as reformas religiosas, vai se dedicar um tempo maior, vai se falar muito bem sobre a reforma protestante, mais precisamente, vai se dedicar um momento maior para com Lutero, com o luteranismo. Vai se falar, vai correr mais rápido por Calvino, João Calvino, com o calvinismo, vai absurdamente rápido passar por Henrique VIII com o anglicanismo, que eu me lembro muito bem que o Henrique VIII, nas aulas lá de História do Ensino Fundamental, que o Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão e que ele queria casar com a Ana Bolena, e que a igreja não concedeu o divórcio. Então ele se quebrou com a igreja e fundou uma nova igreja, conhecida como anglicana. E também tem lá aquelas questões da morte, das esposas decapitadas, enfim, são as ideias que ficam na nossa memória.
Então vai passar rápido, né, por este anglicanismo e vai se dedicar os minutos finais dessa aula sobre reforma religiosa, né, vai passar muito rápido pela Contra-Reforma, pelo Índex dos Livros Proibidos, né, que são uma lista, né, daqueles livros que eram proibidos pelos intelectuais e que eles diziam que eram livros heréticos, né, que os cristãos eles não deveriam, né, eles não poderiam e nem deveriam ler tais livros, que estavam totalmente contrários aos dogmas da igreja. Ao Índex, né, vai se dedicar os momentos finais ao Índex e à Inquisição, lembrando lá das fogueiras, das torturas, né, que muitas vezes ficam na nossa memória, que a Inquisição é apenas isso. Mas enfim, não delongando muito, né, e indo para o ponto crucial que é falar sobre a Contra-Reforma, existem ideias recorrentes na nossa mente, né, de quando se fala em Contra-Reforma. A própria palavra Contra-Reforma vai denotar, né, uma reação contrária, uma reação negativa e agressiva da Igreja Católica para com a Reforma Protestante, né, que se iniciou, como eu disse anteriormente, lá na Alemanha em 1517 por Martinho Lutero. Mas, né, tem muitos historiadores, muitos intelectuais que têm falado sobre uma outra expressão. Além de utilizar, né, este termo, que é mais popularmente conhecido como Contra-Reforma, eles preferem utilizar o termo Reforma Católica, né? Porque este termo Reforma Católica, ele vai ser contra isso, de que este movimento, ele não se restringia a uma simples reação para com a Reforma Protestante. E que também, desde antes, né, desde antes dessa Reforma Protestante, já havia dentro do seio ali daquela cristandade, lembrando de que, né, antes de se formarem outras igrejas, existia a cristandade, né, uma igreja universal, né, universal naquele sentido de que existia apenas uma igreja para todas as pessoas, né? Então, para quebrar verdadeiramente com este sentido, né, de que a Contra-Reforma seria essa reação contrária à Reforma Protestante. Mas se você utilizar aquele termo de Reforma Católica, estará dizendo de que estes movimentos, né, de que desde antes da Reforma Protestante, já se tinha aquela ideia dentro do próprio seio da cristandade de que era necessário fazer reformulações. Era necessário, né, reformular várias questões que estavam ali na cristandade, né, que também, independentemente da Reforma Protestante, né, já iria acontecer uma reforma na Igreja Católica, uma reforma genuína e espontânea. Claro que outros autores falam que a Reforma Protestante serviu como um impulso maior, né, porque, claro, estavam perdendo muitos fiéis. Lembrando de que um dos objetivos, né, principais da igreja seria aquele de manter um número maior de fiéis, né, ou seja, um número maior de almas que iriam para o céu, e manter a unidade e a fé. Então já havia, né, questionamentos de que era necessário, era primordial voltar à doutrina primitiva, né, aos ensinamentos genuínos de Jesus Cristo. E de que também existiam várias práticas, né, dentro da igreja, como por exemplo a venda de indulgências. Não sei se vocês se lembram, né, o que seria essa venda de indulgências, né, a chamada venda do perdão. Também a questão moral dos próprios párocos, assim nós podemos dizer, os eclesiásticos, né, relatos de que existiam vários desses padres que tinham mulheres, né, lembrando do celibato, de que os padres não podiam casar, e também a questão da autoridade moral do padre. Né? Muitas vezes aquele padre não havia, principalmente, né, nas regiões mais rurais, existiam padres que não sabiam ler, né, não tinha aquela autoridade para estar passando aqueles conhecimentos. Então foi muito contestado neste período.
E também, né, é interessante nós falarmos de que muitas vezes nós associamos a Contra-Reforma, por exemplo, a criação da Ordem dos Jesuítas com Inácio de Loyola em 1534, e nós associamos também ao Concílio de Trento, que se iniciou lá em 1545 até 1563. Né? O que seria um concílio? Uma reunião de eclesiásticos, né, de autoridades eclesiásticas para discutir questões concernentes à fé, né, e à cristandade. É interessante nós pontuarmos, né, de que existem vários autores, né, que verdadeiramente falam que este movimento da Contra-Reforma houve períodos, né, que nós podemos abordar como 3 períodos principais. Né? Primeiro houve um período, né, anterior à Reforma Protestante, né, reafirmando novamente de que não foi apenas uma reação. Um período anterior, né, desde lá dos finais da Idade Média, de que era necessário ter reformulações. E também lembrando, né, de que desde lá da Idade Média, teve uma época, né, a chamada crise do século XIV, em que as pessoas elas viviam uma angústia muito grande, uma angústia espiritual, né, porque houveram várias mortes, né, de entes queridos, de familiares, devido à peste, devido às grandes e turbulentas epidemias que surgiram neste período, né, a peste negra. Então, havia aquela carência, né? Uma carência, uma consolação de que era necessário buscar essa consolação espiritual, né? Então, isso favoreceu aos abusos, né? Mas também havia aquela certeza de que era necessário chegar-se a Deus e à igreja. Então, houve, né, este período de preparação anterior, né, que as pessoas se chegaram à figura humana de Jesus, de Jesus sofredor, a figura da Virgem Maria, a veneração, né, talvez lá pela mãe sofredora, né, que seria também uma forma de consolo para aqueles pais que perderam seus filhos através das crises, através da peste, através das epidemias. Então houve este culto maior, né, a imagem da Maria, a imagem da Virgem Maria. Pois bem, então após este período de uma preparação inicial, houve, né, depois, posteriormente, um período de reformulações, um período verdadeiramente de reformulações, né, de se pensar o que deveria ser mudado, em conformidade, né, no mesmo período do Concílio de Trento, né, igual eu já disse, que foi em 1545 até 1563. 18 anos de reuniões eclesiásticas, né, para estar discutindo. E após isso, após este período do Concílio de Trento, houve também, né, um vasto período para a implementação, né, porque era necessário, através ali das extensas resoluções do Concílio de Trento, né, não era algo a terminar, por exemplo, né, lá em 1650, como muitos autores falam que terminou o movimento da Contra-Reforma nessa data, né? Então não é algo datado, né? Então para pôr em prática, né, tais resoluções, e lembrando também de que era uma sociedade iletrada, né, mas não se atendo apenas a isso. Então era necessário ter um período maior para a infiltração, né, de tais resoluções, tanto nos costumes, quanto nas instituições, e bem como nos corações dos fiéis também. É interessante nós falarmos, né, de que houve sim, né, essa contestação para com a reforma protestante, né? Eles iam totalmente contra eles. E também para reforçar, né, a religião, houve várias questões primordiais, né, que devem ser apontadas, né, seja através do Concílio de Trento e dessas infiltrações, dessas práticas que foram colocadas. Por exemplo, houve, né, a criação de seminários, né? Muitos autores eles vão dizer o seguinte, de que é evidente que existiam, né, colégios na época medieval, colégios para preparação de padres.
mas que estes seminários, né, criados a partir da Contra-Reforma, eles eram basicamente para uma maior e melhor preparação destes párocos, né? E era necessário afirmar que existiam diferenças nítidas, né, entre um sacerdote e um leigo, ou seja, entre o sacerdote, o eclesiástico, e entre também os cristãos, os fiéis, os católicos fiéis. Então era necessário reafirmar essa diferença, né, de que o sacerdote ele era o líder maior, ele era aquele que estava mais apto, né, para o ritual da missa, era aquele que estava mais bem preparado, era aquele que não tinha, né, algo para se igualar com o fiel. Por exemplo, manteram, né, a questão do celibato, ou seja, os padres eles não podiam se casar, e também manteram também essas diferenciações, seja nas vestimentas, enfim. É interessante nós falarmos, né, que as missas anteriormente elas eram realizadas totalmente em latim, né, e o pároco ele estava de costas para as pessoas, né, para os fiéis, né, dentro da igreja. Mas com o Concílio de Trento, né, claro que houve, né, vários momentos dessa missa que continuaram sendo feitos na língua latim, né, na língua em latim, mas também houve momentos, né, principalmente o momento do sermão, né, que teve essa valorização da pregação neste momento. O sermão é um pequeno discurso, né, para essas sociedades. Bem como, né, para ler alguns avisos. Né, estes momentos eram feitos na língua do povo, né, mas que as orações e outras questões continuaram a ser feitas em latim. Também é interessante nós afirmarmos, né, de que essa Contra-Reforma, ela colocou, né, continuou com aquela questão dos 7 sacramentos, né, de que eram esses 7 sacramentos, e também, né, teve aquela valorização daqueles sacramentos de confissão ou de penitência, né, havia aqueles lugares que até hoje a gente vê na igreja, né, de que o padre fica no lado, tem uma gradezinha separando do fiel. E o fiel, sem um ver o outro, falava, né, confessava os seus pecados, né, levando em conta de que houve essa valorização, né, essa intimidade espiritual, né, essa questão de que não era mais as confissões, né, abertas, né, em que as outras pessoas viam, né, mas tinha essa questão de se ter essa intimidade espiritual maior. E a figura, né, do sacerdote como uma pessoa que é inspirada por Deus, tem o poder de Deus para escutar a confissão e bem como também para estar absolvendo a pessoa do pecado. Então tem essa questão, né, do sacerdote. São muitas as questões, né, que foram levantadas neste Concílio de Trento, né, a criação destes seminários para preparação maior. E é interessante nós também apontarmos a questão das imagens, né? Houve um maior culto às imagens dos santos, né? O culto às relíquias, né? Foi fortemente neste período. É interessante nós apontarmos, né, a arte barroca neste período que foi muito importante, né, para estar incrementando essa religião. A imagem, né, daqueles rostos mais expressivos dos santos, né, mostrando aqueles sentimentos vivos, né, também a ornamentação das igrejas, né, como ouro, prata, seda, né, tecidos finos, né, para ter essa valorização maior daquele espaço. O culto, né, as imagens, a arte barroca foi muito importante, como eu já disse, e também, né, teve muito, né, muitos autores falam de que esse momento da Contra-Reforma foi um momento, né, o ponto mais alto que se chegou na valorização das artes, né, principalmente através do teatro. O teatro era muito realizado nos
sermões para estar incrementando, né, aquilo que se queria passar para os fiéis. Então, pessoal, é muito interessante nós apontarmos, né, e também tentarmos quebrar com esses padrões pré-estabelecidos sobre a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ela não aconteceu, né, apenas como uma resposta contrária à Reforma Protestante. Estes historiadores, eles têm debatido, né, firmemente de que essa Reforma Protestante, ou melhor, né, dizendo, essa reforma católica, né? Essa reforma católica, essa contra-reforma, ela iniciou bem anteriormente, né? Que houve esses questionamentos de que era necessário e que também não terminou com o Concílio de Trento, né? Mas que se estendeu. Como, por exemplo, nós podemos citar aqui a questão das grandes navegações. Né, os exploradores, por exemplo, para estar reafirmando, né, esses dogmas católicos, eles chegavam na região e muitas vezes quando a região era descoberta, né, se assim nós podemos dizer, eles colocavam, né, o nome do local em que eles chegavam de acordo, né, com o dia, de acordo com a data que era comemorada o santo, né, por exemplo, territórios Vera Cruz, Santo Domingo, né, teve esses territórios nomeados por estes exploradores de acordo com a data que era comemorado, né, o dia do santo, né, do santo. E também a questão dos jesuítas, né, que eles eram grandes educadores, né, eles iam levar a palavra, né, tanto que em muitas expedições vinham, né, os jesuítas junto com os exploradores para estar catequizando os indígenas, né, que eram considerados como infiéis, né, tentar retirar, né, aquelas práticas pagãs, né, e levá-los a uma fé genuína, né, que era essa crença que eles tinham naquele momento. Então essa contra-reforma, né, ou melhor dizendo, essa reforma católica, ela teve contribuições muito importantíssimas, né, neste cenário. Então é necessário nós quebrarmos verdadeiramente com vários desses padrões pré-estabelecidos, né, de que não foi uma resposta contrária, mas que se iniciou bem antes e também houve vários períodos posteriores para a implementação dessas resoluções deste Concílio de Trento, né, dessa contra-reforma. Então, pessoal, eu espero, né, que tenha ficado claro as minhas ideias, aquilo que eu quis passar para vocês sobre essa chamada contra-reforma, né, para estar mesmo combatendo essas ideias que nós aprendemos talvez bem rapidamente, como Leandro Carnal nos diz, né, no livro, no seu texto sobre a Idade Média e a sala de aula, Idade Moderna, né, desculpem, e a sala de aula, para estar combatendo fortemente. E eu espero, né, que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido me expressar aqui, né, para vocês. E eu agradeço muito, né, a atenção, né, de vocês que se propuseram, se dispuseram de alguns momentos, né, para estar me vendo aqui falar, né, e eu agradeço muito bem a todos vocês, né, de coração. Um forte abraço para todos vocês e até mais.